Olá, mais um vídeo sendo feito aqui para vocês. O vídeo de hoje vai ser respondendo a pergunta de uma amiga, tá? Desculpe pela demora, eu tive alguns problemas com o vídeo anterior. Uma amiga, ela perguntou sobre batismo nas águas. Ela me perguntou se uma pessoa que não é batizada nas águas, ela pode participar da ceia, sim ou não? Bom, eu peguei um texto como base, tá? E a gente vai explicar ou tentar explicar essa questão. O texto base que eu peguei é o texto que está em Romanos, capítulo 6, o versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Bom, nós vemos que no Primeiro Testamento existe um ensinamento e um mandamento de Deus para que, a partir de Abraão, todo o povo judeu fosse circuncidado, correto? No Novo ou no Segundo Testamento, nós vemos que a circuncisão ela passa, ela perde a validade e entra em vigor o batismo. E algumas igrejas adotam, acho que a maioria das igrejas adotam o batismo. Até aí não tem problema nenhum, tá? Essa questão do batismo. Porém, tem algumas verdades e alguns textos na Bíblia que vai esclarecer algumas questões. Primeiro, o judeu, quando ele recebeu a circuncisão, ele achou que só pelo fato de se circuncidar, que é retirar a carne do prepúcio, ele já era salvo, ele já fazia parte do povo de Deus. E a circuncisão não era para dizer quem é salvo ou quem não é salvo. A circuncisão era apenas um rito cerimonial de iniciação. Ou seja, eu não sou judeu, eu tenho outra religião, sou de um povo pagão e quero me tornar adepto do judaísmo. O que eu devo fazer? Eu devo me circuncidar. Tá? Uma das coisas era circuncidar. Então, a circuncisão era um rito de iniciação, correto? O batismo nada mais é também, esse batismo nas águas, não é nada além de um rito de iniciação. Você não tinha uma vida religiosa, você passa a frequentar uma denominação e a partir do momento que você decide fazer parte publicamente daquela denominação, você então se batiza. Ou seja, você participa de um rito cerimonial de forma pública, afirmando que a partir daquele momento você faz parte daquela denominação. O interessante é que o apóstolo Paulo ele vai esclarecer duas coisas, uma da circuncisão e a outra do batismo. Ele vai dizer em Romanos capítulo 2, 29, que a circuncisão que vale para Deus não é a circuncisão do prepúcio, não é algo externo. A circuncisão que vale para Deus é a circuncisão do coração. Ou seja, se na circuncisão era retirada uma pele do prepúcio, essa circuncisão do coração, o que tem que ser retirado é a carne que simboliza o mundo, é a vida antiga. A circuncisão do coração que Paulo fala é uma novidade de vida, é uma vida nova, é uma vida em Cristo. Não é o ato externo que vai dizer se você é cristão ou não, e sim um ato interno. E do batismo, a mesma coisa. Não é você participar de um rito cerimonial que vai decidir se você faz parte do povo de Deus ou não. Por quê? Porque o próprio Paulo, no texto base que nós lemos, de Romanos 6, versículo 4, diz que nós fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte. Ou seja, a palavra batismo significa imerso, lavado. Quando Cristo ele morre, aqueles que creem nele, pela fé, morreram também. Morre no mesmo momento que Cristo morre. E assim como Cristo ressuscitou, aqueles que morreram com Cristo pela fé também ressuscitam. Ou seja, morre um velho homem e ressuscita um novo homem. Não é o meu ato de me molhar que vai decidir se eu sou do povo de Deus ou não, e sim o ato de Cristo. É o que Jesus fez na cruz que vai definir se eu sou do povo de Deus ou não. E eu sou enxertado, ou sou colocado no povo de Deus por uma ação de Cristo, através da minha fé. A partir do momento que eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, eu, na mesma hora, já faço parte do povo de Cristo. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé no Filho de Deus. Correto? Então, se o batismo ele é na morte, se a verdadeira circuncisão é aquela do coração, não tem nenhum porquê você achar que deve se molhar para participar da ceia. É claro que nós temos que ver que a maioria ou todas as denominações, elas têm como quesito, né, elas têm como regra ser batizado para participar do momento da ceia. É lógico que você, mesmo sabendo que a Bíblia não te dá base nenhuma, eu tenho que me batizar para participar da ceia. Não, isso não é um ensinamento bíblico, correto? Mas mesmo sabendo disso, você não pode ir contra a regra da igreja, a regra da denominação. Por quê? Porque você vai passar por constrangimento, você vai ter que ficar batendo boca com os líderes, porque eles vão falar que tem que ser, aí você vai mostrar na Bíblia que não tem, e você não vai chegar a lugar nenhum. Porém, o que você pode fazer? Você pode simplesmente tomar a ceia em outra denominação, ou se batizar na sua denominação e tomar a ceia. Aí vai da sua consciência. Só que você também tem que entender o que é a ceia. A ceia que a Bíblia fala não é essa ceia que nós vemos, não é um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. A ceia que a Bíblia fala era uma refeição. Se você for ver no Antigo Testamento, o que Deus institui é a Páscoa. O que era a Páscoa? Era um cordeiro assado, que era comido, com pães asmos, que eram pães com ervas amargas. Quando você vê Jesus também ceando com os discípulos, Jesus ali ele participa da Páscoa. Se você ler Mateus 26, 26, fala assim: enquanto comiam, Jesus pega o pão e reparte. Enquanto comiam, Jesus pega o pão e reparte. Enquanto comiam o quê? Porque Jesus pega o pão e reparte enquanto eles estavam comendo. E o que eles comiam? A Páscoa. Então, pela Bíblia, você vê que a ceia é uma refeição noturna. Não existe santa ceia. A Bíblia não fala de santa ceia, a Bíblia fala de ceia, que é uma refeição no período noturno. É só isso. Enquanto eles estavam comendo a Páscoa, participando da Páscoa, então Jesus parte o pão e dá o vinho e eles bebem. Quando você vai ver em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo falando, Paulo não está parabenizando os coríntios por aquilo que estavam fazendo. Pelo contrário, a carta de Paulo aos Coríntios era uma carta de exortação, não era uma carta de aprovação. Não se pega Coríntios para poder defender o falar em línguas e muito menos a ceia. Porque Paulo não escreve para defender, Paulo escreve para exortar. Não, vocês estão errados. Se você for ler 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: olha, nisso que vocês estão fazendo, eu não louvo vocês nisso, porque vocês estão errados. Porque em Corinto existia uma festa chamada a festa Ágape. E como era essa festa Ágape? Todos da comunidade
traziam da sua casa uma refeição, colocavam na mesa e todos comiam. Todos quem? Aqueles que tinham muito e aqueles que não tinham nada. Aí Paulo vai falar, enquanto uns passam fome, outros se embriagam. Por quê? Porque vocês não estão esperando todos se assentarem para todos participarem. Ou seja, aquele que não tem nada fica com fome, e aquele que tem, come além do que deveria comer. Então, o que Paulo está ensinando aqui é muito mais do que você comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva. O que Paulo está ensinando aqui é que você tem que dar prioridade e você tem que respeitar e amar e cuidar do próximo, daquele que não tem da forma que você tem. Então, se Deus te deu em dobro, se Deus te deu bastante, não é apenas para você usufruir, mas também para ajudar aqueles que não têm. Então, a finalidade da ceia do Senhor é essa, é você repartir Cristo, que é isso que simboliza o partir do pão, compartilhar Cristo com aqueles que não conhecem ainda quem foi Jesus e não sabem o que Jesus fez por eles. Então, essa é a finalidade da ceia. A questão do batismo e ceia, se você é um cristão, uma cristã, nova vida, sabe o que Cristo fez por você, você pode tomar a ceia sim, você pode participar desse momento. A grande questão é aonde você vai participar. Se for na sua denominação, se batize para não criar constrangimento. Mas se você achar que não deve se batizar, porque pela Bíblia não te dá uma base que é necessário isso, passar pelo batismo nas águas, você pode ir em outra denominação e participar da ceia. Aí vai da sua consciência. Tá? Que Deus te abençoe. Quem gostou, compartilha, joga no Face, joga no Instagram. Quiser alguma pergunta que vocês queiram fazer, pode fazer. Tá? Se quiser deixar seu joinha, se inscrever, eu agradeço. E que Deus abençoe a todos. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá? Se ficou alguma dúvida ainda, como esse assunto ele é bem extenso e eu estou tentando reduzir o máximo aí o tempo do vídeo, se ficou alguma dúvida, pode me perguntar que a gente faz um outro vídeo esclarecendo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem.